Estudando física, hoje falaremos sobre magnetismo. Espero que você já tenha se organizado aí, pegue seu material, que a aula já vai começar. E aí nós chegamos numa outra característica importante dos ímãs, que é a inseparabilidade dos polos magnéticos, ou seja, se fosse possível quebrar o ímã em milhões de pedacinhos, o menor pedacinho ainda existiria polo norte e polo sul, ou seja, não existe um ímã só com polo norte ou só com polo sul. E assim, quando um ímã é quebrado, observa na figura, ele sempre dará origem a dois novos ímãs, e a polaridade desses novos ímãs vai depender da forma de como houve a partição desse ímã aí. Então, vamos só verificar. Se eu partir ele aqui, exatamente aqui, esse lado aqui é norte, esse lado aqui é sul. Então, vai dividir metades iguais porque eu parti no meio. As pontas permanecem a mesma. Então, quando eu chego aqui, que eu parti aqui, quem ficaria nesse lado de cá? Opa, o sul. Porque se um lado eu já tenho norte, o outro lado tem que ser sul. E se isso aqui já é sul, quando eu parto, o que aqui vai virar o pó? Todo ímã tem que ter dois polos, então se ele já tem sul, aqui tem que ser norte. E se eu continuar quebrando isso aqui, de novo, mais metade, metade, né? Era um meio, agora um quarto. Eu ainda vou continuar tendo polos. A partícula vai se diminuindo, mas sempre vai existir polos, nunca vai ter como diminuir. Da mesma forma, isso aqui já é norte, prevalece norte nas pontas, sul nas pontas. Isso aqui é norte, aqui só pode ser sul. Se isso aqui é sul, só pode ser norte. E aí vai se organizando. Então, vamos... Só mais uma observação que eu não falei. Nós sabemos que polos de mesmo nome ali se repeleriam. Então, quando eu corto esse ímã aqui no meio, onde houve o corte, sempre está acontecendo a atração. Observa, onde houve o corte, acontece sempre a atração. Isso é interessante para a gente resolver essa próxima aqui. Questão que caiu na FUVEST diz assim, a figura 1, adiante representa um ímã permanente, ou seja, aquele ímã que sempre vai ter as propriedades magnéticas, ele nunca vai perder, em forma de barra, onde N e S indicam, respectivamente, polo norte e sul. Suponha que a barra seja dividida em 3 pedaços, como você pode ver aí. Colocando lado a lado os dois pedaços indicados na figura 3, aí é correto afirmar que. Então, vamos olhar. Eu fiz um corte aqui, fiz um corte aqui. Então, o polo norte na ponta continua norte e aqui também sul. Então, se isso aqui é norte, o ímã ele tem que ter dois polos, aqui só pode ser, se isso aqui é sul, né? Aqui tem que ser norte. Do mesmo jeito, se lá em cima já eu sei que é norte, aqui embaixo só pode ser sul. Né? Esse do meio nem precisa, mas a gente vai fazer porque a gente já entendeu que onde acontece o corte, aqui sempre tem que ter a atração entre eles. Então, se isso aqui é norte, aqui é sul. Isso aqui tem que ter a atração entre esses dois. Se isso aqui é sul, aqui é norte. Se eu quisesse preencher também esse do meio. Mas o que me interessa é só essas pontas aqui. Então, eu vou colocar esses dois aqui próximos, as pontas que eu piquei. Eu sei que aqui é norte. E eu concluí que aqui era sul, olhando aqui em cima. E eu concluí que o B seria norte aqui. Então, se eu for analisar essa ponta com essa ponta, polos de nomes iguais vão se repelir. E polos de nomes iguais aqui embaixo também vai acontecer repulsão. Quer dizer que esses dois pedaços do ímã vão se afastar. E olha que interessante, o A e o B serão polos de nomes diferentes. Se eu virasse esse ímã e colocasse as extremidades próximas, aconteceria uma atração nesses pontos, porque um seria norte e o outro sul. Então, a opção correta seria a letra E, porque diz que vai acontecer a repulsão, mas não é por causa do polo A e do polo B, porque o polo A e o polo B são polos de nomes diferentes, então acontece a atração, mas ele quer dizer que, no geral, vai acontecer repulsão, e ele afirma que o polo A é sul e o polo B é norte. Então, aqui sim está correto. Ou seja, a repulsão não se refere a esses dois, mas no contexto geral acontecendo aqui, né? E ele só afirma os polos que vão surgir na letra A e na letra B.
Olha que interessante o próximo ímã em forma de barra de polaridade N e S, que é norte e sul, foi fixado numa mesa horizontal. E um outro ímã semelhante de polaridade desconhecida, está aqui ele, né? A e T, é outro ímã. Quando colocado na posição mostrada da figura 1, é repelido, ou seja, acontece essa repulsão aqui, ó. Quebra-se esse ímã, vai quebrar esse daqui, ao meio. Opa, cortou aqui ao meio. E utilizando duas metades, ó, a primeira metade e a segunda metade desse ímã. Faz-se essas 4 experiências aí, que são colocadas aqui embaixo. Então, vamos tentar visualizar o que acontece. Eu tenho 2 ímãs. Se aconteceu a repulsão aqui, se aconteceu a repulsão aqui, eu já saberia de cara que isso aqui se trata de ímãs. Por quê? Porque um ímã só repele outro ímã. Entre ímãs pode acontecer tanto a repulsão quanto a atração. Agora, se aqui fosse um prego, fosse um parafuso, um material ferromagnético, esses materiais que não são ímãs, mas têm essa capacidade de ser atraídos por ele, sempre vai acontecer não a repulsão, e sim a atração. Então, nesse caso, mesmo que o enunciado não falasse que isso aqui para mim era um ímã, eu saberia, porque para acontecer repulsão, só se isso aqui fosse ímã. Agora, se ele falasse que é atração, eu poderia pensar e verificar se ele seria ou um ímã ou um material que teria essa capacidade de ser atraído pelo ímã, que é o material ferromagnético. Então, observa, se houver repulsão, polos de nomes iguais se repelem. Então, se aqui for sul, aqui também tem que ser sul, e aqui será norte. E olha embaixo o que vai acontecer. Na experiência 1, ele vem aqui, parte isso ao meio. Quando eu trago isso aqui para cá, eu lembro que esse lado aqui é sul. Só que tem gente que acha que é só isso, sul, acabou. E não é, gente. Se esse lado é sul, esse pedaço que foi picado aqui vai surgir o norte. Eu tenho que colocar os dois polos no ímã. E do mesmo jeito aqui. Se esse lado aqui é sul, essa ponta aqui, ó, que está retinha, ela é sul. Mas a outra ponta quebrada tem que surgir o norte. E olha que vai seguir na mesma sequência. Agora o T ali ele é norte. Então esse lado aqui é sul. Aqui ele vai ser norte e aqui vai ser sul. Então observe o que vai acontecer na primeira experiência. Esse ímã com essa ponta de cá, sul com sul, repele. Segunda experiência, sul com norte, atrai. Terceira experiência, sul com sul, repele. Nomes iguais. E sul com norte, atrai. Por isso que a opção correta, que demonstra o que está acontecendo aí, seria a opção da letra A.